Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai comentar um trecho da Janaína Pascoal, essa figura bizarra que apareceu na política brasileira nos últimos 7, 8 anos aí, né? Desde a campanha pelo impeachment da Dilma até hoje, né? Hoje ela virou comentarista da CNN, né? Então a CNN e a Jovem Pan ficam brigando ali para ver quem tem os comentaristas mais bizarros, né? E hoje ela tá na CNN. E aquela história, nada contra, né? Eu sou uma pessoa que muita gente fala aí, né? Não, absurdo abrir espaço para pessoas como essa. O problema não é abrir espaço para pessoas como a Janaína Pascoal. O problema é só abrir espaço para pessoas como ela, né? E ficar ali com uma figura que é, enfim, né? A gente vai falar um pouco dela hoje e, enfim, o tipo de, né? O tipo padrão que se encontra nesses veículos é esse tipo aí, né? Essa Constantino, Caio Coppola, enfim, né? Augusto Nunes, aquele outro lá que era, né, da ditadura, eu até esqueci o nome dele, que era o Alexandre Garcia, enfim, essas figuras bizarras estão aí comentando, né, nesses canais. Então só tem isso, né? Enfim, daí para baixo, né? Começa aí a Adrilles, e você vai vendo aí que essas figuras que saíram do esgoto aí nesse período bizarro que a gente está vivendo aí desde a ascensão da extrema-direita. E, enfim, não se tem ali uma vida inteligente de fato nesses canais, né? Salvo raríssimas exceções aí, mas enfim. E aí eu vou deixar para vocês o link aqui porque tem um trecho muito interessante que a Janaína Pascoal se encanta, né, com a retórica do Lula, com a capacidade de comunicação do Lula, né? E aí ela começa falando, ela diz que ela tem divergências ideológicas com o Lula, mas é inegável que o Lula é um comunicador nato, né? Um cara brilhante que fala muito bem. Parênteses aqui, vamos falar também no vídeo de hoje sobre essa coisa de divergências ideológicas, né? Que eu quero ponderar um detalhe aqui, porque aonde está essa divergência ideológica também é interessante de ponderar isso, né? Para poder tentar elevar o debate, né, a um nível maior do que o dela e do que de outras pessoas aí, né? E aí ela diz que o Lula falando, ele mostra que ele é humano, que ele é preparado, quer dizer, que ele é preocupado com as pessoas, né? E aí eu acho engraçado isso, essa coisa curiosa, né? Como essas pessoas ficam impressionadas com um negócio que ali você percebe, quem conhece, né, a história da política brasileira, quem estuda de verdade a história da política brasileira, sabe que o Lula, né, quando ele está assumindo esse caráter que ela chama de humano, né, que é um humanismo e tal, né, no sentido mais amplo, ele está sendo sincero, ele é de fato aquilo, né? Então ela se impressiona com isso porque ela é uma aventureira, uma figura aí que não, sabe, não tem, né, tá muito longe de ter um olhar mais amplo sobre a sociedade brasileira, sobre a história brasileira, né? Então ela se surpreender com isso, com o humanismo do Lula, o humanismo do Lula é sincero, é tão sincero quanto a violência do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele é sinceramente violento, é sinceramente agressivo, né? E o Lula, sinceramente humanista, um cara que ele tem uma visão ali de compaixão com o outro, de solidariedade, de percepção dos problemas que os pobres passam. Isso não é novidade para, né, para ninguém que tem um mínimo de perspicácia e de contato com a história do Brasil. Isso não é novidade, né? Ela está se surpreendendo com o humanismo do Lula, né? Enfim, e aí tudo bem, mas aí entra um outro ponto, né? Por que ela está muito surpresa com isso? Porque essa extrema-direita que a gente está vendo, né, ascender nos últimos anos, com ela, com o Olavo de Carvalho, com Bolsonaro, etc., tem muito isso do Olavo de Carvalho, que é essa coisa da guerra cultural que essa gente descobriu que existe hoje.
Existe uma direita que sempre foi mais liberal e de uns anos para cá, de umas décadas para cá, né, de umas 2, 3 décadas para cá, virou neoliberal, mas que não é agressiva, que sempre soube que existe guerra cultural, sempre praticou guerra cultural, né? O noticiário da grande mídia sempre foi de direita, né? E a prova de que os bolsominions são pessoas assim, são iniciantes, são neófitos, como a gente costuma falar, né, para quem está começando, calouros, é que uma das consequências bizarras dessa, né, eles acordaram para o fato de que existe política no mundo, né? E uma das consequências bizarras desse acordar apressado e sem reflexão histórica é que eles acham que a mídia de massa é comunista, né? E o mesmo espanto, né, que causa, né, eles dizerem que a mídia de massa é comunista, né, é um espanto inverso da Janaína Pascoal descobrindo que o Lula é humanista, né? Mas é porque eles têm essa perspectiva. Ela está analisando aqui, né, esse lado comunicacional do Lula, esse poder de fala, essa potência ali de chamar as massas para, né, enfim, para o jogo da fala dele mesmo, né? Quer dizer, chamar a atenção das pessoas a partir de uma metáfora popular, a partir de uma piada, e aí ele conecta o projeto, que é importante, com uma piada, com uma fala de cunho popular. Isso não é novidade, ele faz isso já há muito tempo, né? E, enfim, então é surpreendente, o espanto é ela ter descoberto isso agora, né? Mas é por isso, é porque o horizonte intelectual dessa gente é isso, é a capacidade de absorver as massas, porque a realidade é a seguinte: o que a Janaína Pascoal está enxergando no Lula é ela mesma, ou seja, as demandas que ela consegue, né, dentro da minoridade ali perceptiva dela, enxergar na política. E aí eu vou continuar falando aqui, vocês vão ver o porquê, tá? E aí ela continua falando, diz, não, ele fala muito bem, ele leu uma parte, mas a maior parte ele não leu. Isso não quer dizer muita coisa, né? Bolsonaro, por exemplo, fala um monte de besteira, um monte de bosta sem ler, né? Ele também não lê o que ele fala, né? Ou o que ele late, né? Porque é o cara que só fala bobagem, né? E não lê. Aliás, ele não deve ler nada, né? Essa é a realidade. E aí ela continua, não tem na política nacional quem fale melhor do que ele. E aí ela finaliza com a frase que o vídeo corta ali, né? Que é a frase que chamou a atenção de muita gente, que ela diz, ó, quem acha que vai ser fácil substituir esse homem está enganado. E essa conclusão dela é uma conclusão baseada nesse aspecto da retórica, da capacidade de comunicação, de chamar ali as massas para si, né? O que mostra, na verdade, o horizonte pequeno da extrema-direita brasileira e da direita de maneira geral, porque, né, existe um ponto na Janaína Pascoal que é um retrato da direita de maneira geral, né, mas especialmente da extrema-direita, mas da direita de maneira geral, que eu acho que é interessante de fazer essa distinção, né? Mas antes de chegar lá, vamos saber um pouquinho sobre quem é essa figura, né? A Janaína Pascoal, rapidamente, tá? A Janaína Pascoal, ela é filiada ao PRTB, que é um partido ali meio de conexões religiosas, né? Evangélicos e tal. E ela é advogada, professora e foi deputada estadual em 2019, de 2019 a 2022. E olha só, ela foi a deputada estadual mais votada da história do Brasil, com 2 milhões de votos. Uma figura como essa foi a mais votada do Brasil, quer dizer. Mas por quê? Porque ela foi uma das autoras do pedido de impeachment da Dilma Rousseff, né, em 2016. Ela e o Miguel Reale Júnior e o Hélio Bicudo, né, que são dois caras também do direito, enfim. E aí o que acontece? Ela concorreu ao Senado, olha só que interessante, ela concorreu ao Senado agora em 2022 e não foi eleita, ficou em 4º lugar.
ela teve 2 milhões de votos para deputada estadual em 2018, naquela onda bolsonarista, e agora em 2022 ela teve 447 mil votos. Ou seja, 1/5 do que ela teve para deputada. E olha que para senador a disputa é menos acirrada, porque são poucos nomes, né? Para deputado tem milhares. Para senador tem ali 7, 8 candidatos e ela ganhou 5 vezes menos votos. Por quê? Né? Dentre outras coisas, porque é isso, é uma aventureira, uma figura que chegou ali, né, ganhou uma notoriedade com aquele pedido de impeachment, com aquela coisa de ficar gritando, rodando camisa, de maneira histérica, ali, bizarra, e com, né, uma coisa meio fanatismo religioso. E aí, naquela onda antipetista, ela foi eleita com essa quantidade gigantesca de votos. Né? O pedido de impeachment foi feito no dia 1º de setembro de 2015, por eles três, né? Por ela, pelo Miguel Reale Júnior e pelo Hélio Bicudo, que protocolaram na Câmara dos Deputados uma petição. Né? E o presidente da Câmara era o Eduardo Cunha, que depois foi preso, né? Enfim, e não provou inocência nem nada, foi preso mesmo, porque tinha que ser preso mesmo, né? Porque era o bandido que a gente sabe que era. As acusações eram de crime de responsabilidade previstos na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ato contra a probidade na administração, ato contra a lei orçamentária, atos contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais e crime contra a guarda e ilegal emprego dos dinheiros públicos. E a gente hoje sabe que isso foi, na verdade, um grande golpe contra a Dilma e contra o Brasil de maneira mais ampla. Né? Eu sempre cito aqui o documentário que eu assisti com o Leandro Demore, o amigo secreto que conta a história aí do Dallagnol e do Moro, né? Porque as duas figuras ali, na verdade teve várias figuras, né, que a gente pode juntar aqui, que se conectaram para poder criar aquele clima bizarro, né, em 2016, em 2015, 2016, e que a gente vive de certa forma até hoje, né, agora minimizado pela vitória do Lula. Mas enfim, o juiz Moro, Dallagnol, Janaína Pascoal, né, o Eduardo Cunha, essas figuras que a gente hoje sabe um pouquinho melhor quem são. Né? Então a Dilma foi inocentada, né, desses crimes, e hoje sabe-se bem que foi um golpe parlamentar que a gente teve. Né? Ela não tinha maioria na Câmara, a Câmara simplesmente, né, e o Senado votaram contra ela sem crime de responsabilidade, o que deve, inclusive, enfim, fazer rever aí essa questão de impeachment, porque isso é muito problemático. Né? Você acaba não tendo maioria no Congresso e aí o Congresso te tira de maneira, né, meio que arbitrária, ali, né, autoritária. Então isso é problemático. E aí, para finalizar aqui, em março de 2016, ela acusou o BNDES de mandar dinheiro para países estrangeiros. Aquela conversa fiada que depois o Bolsonaro usou na campanha, caixa preta do BNDES, e eu vou vomitar tudo aqui quando eu for eleito, blá blá blá, todo mundo é. E a gente só, né? Isso é conversa fiada, né? E aí ele foi eleito, o Bolsonaro foi eleito, gastou, se não me engano, 40 e poucos milhões de reais numa auditoria, 40 e poucos milhões de dinheiro público numa auditoria para descobrir que não tinha nada no BNDES, né? Não tinha nenhum desvio, né? Não tinha porcaria nenhuma, que aquilo ali era tudo conversinha fiada, goelinha de campanha. Né? E a Janaína Pascoal é parte dessa goelinha toda aí que, enfim, que cresceu no Brasil. E aí, comentando, porque ela fez um discurso, né? Ela fez vários discursos na época, criticando o PT, criticando a esquerda, criticando o Lula, com aquela coisa, né, aquele vitimismo ao mesmo tempo, né, um alarmismo meio histérico e fanático, e recebeu várias críticas das cabeças pensantes do Brasil, e vou ler duas aqui agora, que são do Vladimir Safatli, dois filósofos, Vladimir Safatli e a Márcia Tiburi. Tá? O Vladimir Safatli escreveu um artigo na Folha na época dizendo o seguinte, abre aspas, o pedido de impeachment foi feito por advogados que não temem em mobilizar discursos evangelofascistas, né? Uma mistura de evangélicos com fascistas,
por serem construídos a partir de um amálgama de paranoia de perseguição, promessas de redenção religiosa e de aniquilação de inimigos internos comparados a animais nocivos e peçonhentos. Essa retórica é velha conhecida dos momentos sombrios da história. E a Márcia Tiburi escreveu na época no blog dela o seguinte: o discurso da Janaína Pascoal não é o de uma louca, mas sim de alguém que fala do ponto de vista fascista. O conteúdo de sua fala era um conteúdo de ódio. No espaço político, esse histrionismo tem o propósito claro de mistificação das massas. É a ideia de que o outro se curvará, irá aderir à demonstração de força física. Então, essa capacidade que o Lula tem de comunicação e de chamar as massas para ele, é a mesma capacidade que a Janaína Pascoal teve de chamar as massas, né? Assim como o Bolsonaro e etc., com uma pequena diferença. O Lula tem projeto, a Janaína Pascoal não. Nunca teve projeto. Sempre foi uma farsa, né? E por que eu digo que ela foi uma farsa? Aí chega o ponto-chave da questão. Porque toda a fala e toda a atuação da Janaína Pascoal como deputada, né, nos debates públicos, nessa fala dela na CNN, você percebe que quase que sistematicamente a verborragia dela é aquela conversinha fiada contra a corrupção. E aí já é uma dica que eu já dei aqui em outros vídeos do canal, é talvez uma das contribuições mais importantes que o povo brasileiro, que as pessoas no Brasil de maneira geral, tem que tirar uma lição de tudo isso que a gente está vivendo nos últimos 10 anos aí, né? Desde as manifestações de 2013, inclusive eu vou fazer vídeo sobre isso também, porque está chegando aí o aniversário de 10 anos das manifestações. Mas enfim, uma grande lição que a gente tem que tirar disso tudo, do meu ponto de vista, é a de tomar muito cuidado com esse argumento da corrupção, porque ele é uma farsa. Não existe possibilidade nenhuma de acabar com a corrupção. A corrupção não é um problema a ser eliminado. Ela é um problema a ser gerido. É radicalmente diferente. Então, ou as pessoas entendem isso, ou vão continuar vomitando besteira, né? Pensando bosta a respeito de esquerda, direita, porque a diferença não está aí. Ainda que a gente possa até ponderar que existem movimentações de contribuição, né, para a corrupção, mais até na direita do que na esquerda. Basta ver, né, os processos de privataria do Fernando Henrique Cardoso, basta ver, né, o orçamento secreto do Bolsonaro, as movimentações, o Bolsonaro sucateando os órgãos de investigação, de transparência, enfim, né, ainda que exista essa diferença, né, que a esquerda joga ali para poder contribuir com isso e a direita não. Mesmo assim, eu acho que é filosoficamente mais importante abandonar esse assunto das discussões, ou pelo menos deixar, abandonar não é a melhor palavra, mas deixar ele no segundo plano. Por quê? Porque o principal problema do Brasil não é a corrupção. Está longe de ser. O principal problema do Brasil é estabelecer a continuidade de um projeto de país, de um projeto de Estado, de um projeto que conecte a sociedade com uma percepção mais inteligente do que é o Estado, das conexões do Estado com o mercado, com a vida social e tudo mais, para que a gente chegue num nível da Inglaterra, por exemplo, um dia, por que não? Né? Na Inglaterra ganha a direita, ganha a esquerda, a saúde é pública, gratuita, de qualidade para todo mundo. Né? A gente tem que chegar um dia nesse nível aí. Mas a gente só vai chegar quando as pessoas começarem a entender que tem que discutir projeto e não corrupção. Porque é o seguinte, não é que a corrupção não aconteça, é óbvio que ela acontece, mas é uma discussão vazia. É uma discussão que não leva a nada, porque você fica ali vomitando, fulano é corrupto, outro não. É a mesma discussão do tráfico de drogas, né? Matou o traficante, no dia seguinte tem outro no lugar. Prendeu o corrupto, no dia seguinte tem outro lugar. Tá, e aí, qual é o projeto? Essa é a questão.
Essa é a questão. O que esse cara tem, que essa pessoa tem de projeto para o país? E a Janaína Pascoal, voltando a ela, não tem projeto, porque a fala dela é essa aí. É dizer, porque roubaram, tem que acabar com esses ladrões, porque... E aí a fala do Safatli é perfeita nesse sentido, porque ele diz, né, que esse discurso do pessoal que fez o pedido de impeachment é um discurso recheado de promessas de redenção religiosa. O discurso contra a corrupção no Brasil é um discurso baseado em uma farsa de redenção, né? Porque não existe redenção para a corrupção no nível coletivo. Não existe, né? Ela vai acontecer sempre. Você vai ver escândalo de corrupção na Suécia, vai ver menos, né? Obviamente, porque eles já chegaram no nível ali de construção política mais amplo, né? Com os defeitos que eles têm também, mas enfim, né? Mas você vai ver em todo lugar, por quê? Porque isso é uma questão de um caso particular, é alguém ali que, né, por um momento ou outro, aceitou uma propina ou pagou uma propina, enfim, né? Então isso não é discussão, desse negócio de vamos salvar o Brasil dos corruptos. Escutou isso, pode ter certeza que é conversa fiada, né? Pode ter certeza que é um aventureirozinho querendo, entendeu? Ganhar dividendos com as massas, porque isso chama as massas, né? E o objetivo do debate político, do debate público a respeito das coisas aqui, é chegar num ponto em que as pessoas possam olhar para isso e malandramente perceber aí, ó, meu irmão, seguinte, ó, tu não gosta de corrupto, né? Mas tá bom, mas qual é o teu projeto para saúde, para educação, para investimento público, para taxa de juros? Porque essa conversinha aí de contra a corrupção, bacana, todo mundo é contra a corrupção, e aí? Entendeu? Então, quando a gente chegar nesse nível, aí vai ficar melhor, aí a gente vai começar a caminhar melhor. E eu não estou dizendo aqui algo que é banal, não, porque esse tema da corrupção, ele não é o eixo de debate no Brasil de agora, ele é de muito tempo já. Já há muito tempo que essa conversinha fiada fica aí, ó, no núcleo dos debates, e o Brasil perdendo, né, um tempo gigantesco com isso, né? Esse juiz Moro, que é um farsante, ele é fruto desse tipo de porcaria, né? Que é enfim, né? É um negócio que fica entupindo, né, o fluxo intelectual do país para a gente poder chegar num ponto mais amplo, entendeu? E fica ali nessa bosta, perdendo tempo com isso, entendeu? Então, enfim, a fala do Safatli aqui é perfeita nesse sentido, chama atenção para esse ponto. E a Márcia Tiburi completa, né? Eu estou completando aqui com esse pedaço da fala dela, que ela chama a atenção para o histrionismo, que tem o propósito, claro, de mistificação das massas. Inclusive, ela fala também do fascismo, e, na verdade, um traço do fascismo brasileiro é justamente isso, é de tentar conectar a corrupção com a esquerda, né? Esvaziar o debate de projeto, né? E ficar com aquela conversa fiada. Vamos ganhar a eleição, nós, a direita, né? Vamos ganhar a eleição, vamos acabar com os impostos, porque isso é roubalheira, está roubando as pessoas. Tudo conversa fiada, não é assim que funciona, né? Porque a direita, de maneira geral, salvo uma exceção ou outra, de maneira geral, não gosta do Estado, né? Eles odeiam o Estado. A direita, o perfil da direita no Brasil é aquele cara que ou ele é empresário ou ele adoraria ser, e aí por isso ele não gosta de imposto, né? Ele acha que o imposto está roubando o dinheiro dele e tal. O Bolsonaro latiu isso várias vezes. Eu só nego mesmo, né? Eu só nego mesmo. Isso é o retrato da direita brasileira, entendeu? Então eles não gostam do Estado. E aí o povo vai, o pobre de direita burro, né, vai e bota um sujeito desse que, né, eu sonego. Sabe o que significa sonegar? Ele está roubando dinheiro público, entendeu? E aí você vai e vota no sujeito desse. Vai esperar o que depois, né? Então, enfim, né, tudo isso serve de lição aqui desse caso da Janaína Pascoal. E a gente finaliza com algumas dicas de livros aqui, mais um comentário rápido, né? Porque ela afirmou em junho de 2016, né? Lá no auge da Lava Jato, aquela coisa toda acontecendo, né? E tudo mais,
político vai pensar mais antes de cometer crimes, né, sobre a Lava Jato, né? Hoje a gente vê que, né, mais uma bola fora da Janaína Pascoal, né? Então, enfim, deixo as dicas aqui porque ela fala sobre essa questão de, né, da retórica do Lula, da capacidade de comunicação, tá? E aí tá aqui, ó, o sofista do Platão, porque na época da Grécia Antiga havia muito essa questão, né? Esse confronto entre os filósofos e os sofistas, a verdade e a retórica, né? A verdade e a sedução da fala. E hoje esse debate já está muito, né? Já superou essas dicotomias, mas enfim, é uma coisa interessante de conhecer, tá? Também aqui as origens do pensamento grego, do Jean-Pierre Vernant, para poder ter acesso também a um pouco dessas ideias aí, né? Porque essa é a questão da Janaína Pascoal, coisa da comunicação e tal. Sobre a questão das massas, né, que a Márcia Tiburi fala e outros pontos aqui da minha fala também tocaram nesse assunto. O Adorno, né, Dialética do Esclarecimento, está aqui. E uma visão um pouco diferente, esse livro aqui, O Desprezo das Massas, do Peter Sloterdijk, tá? E sobre a questão das conexões religiosas, né, da Janaína Pascoal, que é uma que o Safatli ponderou e que a gente percebe nitidamente na fala dela, O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, que é um livraço para poder entender essa coisa aí de ter muita cautela com o fanatismo religioso, né? E com essas falas aí. E, por último, um texto aqui do Jean Baudrillard, nesse livro, né, o Mito-ironias da Era do Virtual e da Imagem. Aqui tem um artigo do Baudrillard muito interessante sobre a questão da corrupção, né? Tá aqui o capítulo 17, O Espelho da Corrupção, tá? E acho que ajuda um pouco a pensar nessa questão que eu ponderei aí, tá? Então é isso, pessoal. Por que eu citei, só para finalizar aqui, por que eu citei essa questão, né, dos sofistas e dos filósofos, né? Porque esse embate entre a verdade e a sedução da fala, que hoje já foi superado, né, na filosofia, já se percebeu que o jogo da linguagem ele é fundamental, é impossível, né, você fugir de um mínimo de retórica, e ao mesmo tempo é bom você saber disso para poder, né, entrar no jogo sem ingenuidade, né? Mas a gente pode ler essa dicotomia ou esse confronto aí a partir da percepção de que essa coisa da verdade na esquerda está conectada com um projeto para o Estado, né? Enquanto que na direita, porque o Lula tem a sofística, né, ou enfim, né, a sedução da fala, a eloquência, né, mas ele tem também uma verdade ali, que ela se espantou porque ela é ingênua, porque ela é uma aventureira, né? Porque a verdade do Lula é uma verdade de humanismo, é uma verdade de conexão com o projeto, ele tem uma ideia de país, pode ter erros, pode ter críticas a ele, mas ele tem uma ideia de país, né? Ele tem uma verdade naquilo que ele está fazendo que ela não tem, né? E a direita, de maneira geral, ela está muito mais nessa coisa da retórica, né? Do jogo de sedução da fala, contra a corrupção, contra imposto, blá blá blá, né? E muito menos conectada com uma certa verdade de projeto, né? Existe uma verdade na direita que é a verdade contra o Estado. E aí é preciso que se enxergue isso, para a gente poder ir tentando, enfim, evoluir de maneira um pouco mais ampla aí nessa perspectiva do que acontece na política. Beleza, pessoal? Então é isso. Nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte aí, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo do canal. Beleza? Abraço. Fui.